Manual da Astrologia Médica. No capítulo dedicado ao Sol, podemos ver os resultados das experiências quando Saturno forma maus aspectos com este luminar. A sua única presença num signo ou numa casa, mesmo ele não sendo significador particular de doença, constitui assim como Marte, e numa medida muito maior e mais perniciosa, um grave perigo. Os bons aspectos apenas atenuam os maus que pressagia. Os maus aspectos os reforçam, tornando-os crónicos e perigosos. Nunca devemos esquecer-nos de que um dos significados gerais de Saturno é a morte. Marte na casa 8 representa uma ameaça de morte violenta ou acidental. Saturno em 8 representa uma probabilidade quase certa de morte por doença, quando mal aspectados pelo regente da 8 ou por outro maléfico, significa morte com sofrimento. Pela sua ação esfriadora, ele quase sempre causa resfriados que se tornam o ponto de partida de doenças mais sérias, bronquites crónicas, pneumonias, pleuris e tuberculose dos pulmões. Quando regente do ascendente, favorece uma tendência a resfriados, reumatismos e sinovites. Se for regente de 6, deve ser receado, já que transforma facilmente as doenças agudas em crónicas. Se Saturno for regente da 8, alguma doença grave torna-se mortal. Urano. A tradição não fornece nenhuma indicação sobre a ação deste planeta, descoberta em época bastante recente. É muito provável que os antigos conheciam Urano, o meu prezado confrade, Kieft, contribuiu para o levantamento desta hipótese verosímil em um artigo publicado no Canhas Astrologique. Porém, nada sobrou que pudesse nos esclarecer a respeito dos efeitos desse planeta. Entretanto, a experiência lógica e o que chamamos erroneamente de intuição leva-nos às seguintes observações. Urano regente do signo de Aquário tem o seu exílio em Leão, a sua exaltação em Escorpião e a sua depressão em Touro. Características: maléfico, masculino, diurno, seco, frio, fértil, repentino, elétrico. Temperamento: nervo bilioso. Significado geral: a operação, o acidente, o rompimento, o tratamento mecânico, a terapêutica elétrica, a dor violenta. Atuação: sensível, vibrante, radioativo, violento, destruidor, que fere, espasmódico. Anatomia: Urano rege a circulação sanguínea, o sistema nervoso, os tornozelos, a barriga da perna, os hormônios. Patologia: doenças do sistema nervoso, da circulação sanguínea, de origem espinhal, os espasmos, câimbras, convulsões, soluço, hérnias, distensões, fraturas de membros, dores violentas, nefralgias, esgotamento, desequilíbrio mental, intervenções cirúrgicas, ferimentos e acidentes. Afinidades terapêuticas: rádio, éter, os gases, o ar comprimido. Metais: tório, urânio, osram, tungstram. Plantas desconhecidas. Urano em Carneiro: nevralgias faciais e da cabeça, dores de dente, fraturas do crânio, esgotamento. Urano em Touro: dores na garganta, torcicolos, tétano, dança de São Gido, Coreia, operações na garganta e no pescoço. Urano em Gêmeos: nevralgias intercostais, câimbras do esófago, cóclus, fratura dos membros superiores, pneumotórax. Urano em Caranguejo: soluços, espasmos no estômago, operações no estômago ou no peito,
flatulência. Urano em Leão, nefralgia dorsal, angina do peito, ruptura de aneurisma, acidentes cardíacos e da espinha dorsal, convulsões, hipertensão. Urano em Virgem, cólicas violentas, soluço, espasmos, desequilíbrio mental, operação do abdômen, laparotomia. Urano em Balança, cólicas nefríticas, nevralgia renal, problemas de circulação sanguínea, operação do rim, tensão arterial anormal. Urano em Escorpião, operação da próstata, castração, perturbações nervosas, hérnias, flatulência. Urano em Sagitário, fratura dos membros inferiores, problemas de circulação, perturbações nervosas, desequilíbrio mental, pneumotórax. Urano em Capricórnio, acidentes, ferimentos, fraturas nas pernas e nos joelhos, sinovia, desequilíbrio nervoso. Urano em Aquário, queimbras, distensão dos tornozelos, fraturas nas pernas, hipertensão arterial, problemas circulatórios, problemas medulares. Urano em Peixes, doenças nervosas, problemas circulatórios, desequilíbrio mental, convulsões, espasmos, soluço, dores e ferimentos nos pés. Até onde sabemos, Urano parece ser, de facto, a oitava superior de Mercúrio e de Marte. A sua atuação e os seus efeitos patogénicos completam a ação destes dois planetas e possuem, além disso, características da sua própria natureza, que é espasmódica, repentina e destrutiva. Urano rege a circulação sanguínea e os seus maus aspectos causam naturalmente problemas nesta área. Ao contrário de Saturno, que indica hipotensão arterial, Urano indica hipertensão arterial. Pela sua regência sobre o sistema nervoso e a sua analogia parcial com Mercúrio, provoca alienação mental, principalmente quando mal aspectado pela Lua, por Mercúrio e por Netuno. Ele rege o éter, a eletricidade e os gases. Em signos de fogo pode, portanto, representar ferimentos provocados por faíscas elétricas, acidentes aéreos devidos à explosão do motor, as explosões em geral. Em signos de ar, representa com frequência acidentes e doenças provocadas pelos gases, principalmente em signo ou em casa que significa os pulmões, como Gêmeos, Caranguejo, Sagitário, casas 3, 4 e 9. Netuno, assim como Urano, foi descoberto em época recente. A tradição nada diz a seu respeito. Mas estes últimos 100 anos, aproximadamente, teve-se mesmo assim tempo para estudá-lo e para avaliar os seus efeitos. Rege o signo de Peixes, o seu exílio está em Virgem, a sua exaltação em Leão e a sua depressão em Aquário. Características: quente, úmido, feminino, noturno, fértil, secreto, psíquico. Temperamento: linfático. Significado geral: os dons tanto quanto os defeitos psíquicos, a mediunidade, a sugestão, as drogas, os entorpecentes. Atuação: analgésico, esporífero, anemiante, atrofiador, sufocante. Causa inércia, abusos pelas drogas e pelo álcool. Anatomia: Netuno não rege nenhuma parte do corpo em particular. Ele exerce a sua influência sobre o sistema nervoso, as glândulas, as mucosas e a secreção líquida. Patologia: todas as doenças difíceis de diagnosticar, misteriosas e de evolução lenta e perniciosa. Cancro, doenças mentais e psíquicas, catalepsia, sonambulismo, asma, sufocações, intoxicações causadas pelo tabaco, drogas ou entorpecentes e o álcool. Afinidades terapêuticas: selênio, ópio, heroína, cocaína, nicotina, todas as substâncias difíceis de serem analisadas e as drogas pouco conhecidas. Metais: as ligas em geral.
plantas cogumelo, plantas aquáticas e submarinas e as que fornecem entorpecentes. Netuno em carneiro, hidrocefalia, tumores do cérebro, sonambulismo, catalepsia, doenças mentais. Netuno em touro, surdez, mudez, perturbações do crescimento e da gravidez, sufocação, cancro da garganta. Netuno em gêmeos, asma, tuberculose, pleuris, doenças nervosas e mentais. Netuno em caranguejo, tumores e câncer de estômago, intoxicações, aerofagia, cancro do seio. Netuno em leão, doenças cardíacas misteriosas, doenças da medula espinhal, paralisia infantil. Netuno em virgem, cancro do abdômen, do útero, envenenamentos e intoxicações, gastrites. Netuno em balança, problemas de circulação do sangue, cancro do rim, intoxicações. Netuno em escorpião, espermatorreia, ovarite, cancro retal, lupo do nariz, envenenamentos, intoxicações. Netuno em Sagitário, catalepsia, perturbações psíquicas, doenças mentais, problemas de circulação. Netuno em Capricórnio, encefalite letárgica, doenças da epiderme difíceis de diagnosticar. Netuno em Aquário, hemofilia, úlceras varicosas, problemas medulares difíceis de diagnosticar, nevralgias cardíacas. Netuno em Peixes, anemia perniciosa, letalgia, sonambulismo, doenças psíquicas e mentais, intoxicações, alcoolismo. Netuno é, antes de tudo, o planeta do psiquismo e gera principalmente perturbações mentais, delírio e demência. Representa também as doenças imaginárias, favorece uma tendência à hipocondria, favorece o desenvolvimento da doença por falta de reação, por inércia. Assim como Urano, Netuno não parece causar doenças pela sua única presença num signo ou numa casa, ao contrário de Marte e de Saturno. Não acredito tampouco que ele deva ser classificado entre os planetas maléficos, mas constitui para o nativo em cujo tema ele rege uma das casas 6, 8 ou 12, um elemento pouco favorável à saúde. Se sua atuação não é muito clara ao lidar com qualquer outro planeta, sabemos o que se deve esperar dele. Com Netuno tudo fica nebuloso, pois é essa a sua natureza. Os seus efeitos são muitas vezes uma surpresa, sempre desagradável, quando ele é influenciado por um mau aspecto. O qualificativo de misterioso que lhe é atribuído tem fundamento. O cancro, em particular, é uma das doenças que ele é o significador. O dia em que forem conhecidas as causas desse mal inevorável e enigmático e, consequentemente, o modo de curá-lo, poder-se-á então atribuí-lo a um outro planeta. Os maus aspectos de Netuno recebe de Saturno causam doenças incuráveis. Os que recebe da Lua, de Mercúrio e de Urano provocam doenças mentais como neurastenia, obsessões, loucura e demência. Plutão. Plutão só veio a ser conhecido a partir de 1930. Em 12 anos não foi possível, evidentemente, avaliar a sua atuação e a sua influência mais do que superficialmente. Neste curto período de tempo, entretanto, constatou-se que ele não é maléfico. Os dados a seguir são fruto das observações de diversos astrólogos conhecidos. Plutão rege o signo de Sagitário, tem o seu exílio em Gêmeos, o seu lugar de exaltação parece de facto ocorrer em Leão e a sua depressão em Aquário. Atuação: tonificante, renovador das células e dos tecidos, fortificante e protetor da saúde,
Isso tudo quando está sob bons aspectos. Sob maus aspectos parece ter uma ação destruidora. Nada pode ser dito ainda em relação às suas características, aos seus efeitos patogénicos e à parte da anatomia que ele rege. Quanto aos metais que podemos atribuir e às suas afinidades terapêuticas, não concordo com alguns dos seus confrades que lhe conferem a regência sobre o rádio, já que este destrói os tecidos, ao passo que Plutão é regenerador por excelência. Tivemos prova disso com o facto de que durante a sua permanência no signo de Gêmeos e depois de Netuno ter deixado este signo, ou seja, desde 1903, a luta contra a tuberculose tem feito grandes progressos. De 1914 a 1939, Plutão em Caranguejo coincidiu com pesquisas e descobertas em laboratório, o que simboliza bem o signo de Caranguejo, de gestão, concernentes ao sangue, à sua conservação e transfusão e aos choros. Caranguejo pertence à quadriplicidade dos signos de água e representa assim esses elementos líquidos. A partir de 1939, Plutão começou a percorrer o signo de Leão, que exerce a sua regência sobre a coluna vertebral, a medula espinhal e o coração. Não faz muito tempo que progressos surpreendentes vieram a público a respeito do tratamento curativo da paralisia infantil, das doenças da medula espinhal em geral e da operação do coração. Qualquer referência a seus efeitos patogénicos nos signos, como as publicadas nos capítulos anteriores, seria arbitrária. Precisaríamos recuar para além dos nascimentos de 1800 para conseguirmos avaliar a sua atuação nos signos de Peixes, Aquário e Capricórnio, etc. Os seus bons aspectos com o Aileg, em sua qualidade de regente do ascendente e do meio do céu, parecem conferir longevidade e preservar a vitalidade. A sua conjunção com algum planeta benéfico parece favorecer a saúde, e os seus maus aspectos com Saturno e com Marte, no tema natal, parecem agir em detrimento da vitalidade e da capacidade de resistência às doenças. Estas relações que acabamos de estabelecer, conforme a ação patogénica dos planetas nos signos, são também válidas quanto aos seus efeitos nas casas. Assim, o Sol na casa 1 atuará de modo idêntico ao Sol no signo de Carneiro, por analogia. Marte na casa 3 influenciará as vias respiratórias, por analogia com o signo de Gêmeos, e assim por diante. Os efeitos de algum planeta que for ao mesmo tempo anereta serão mais fortes, em detrimento da saúde, evidentemente. Quando um planeta for ao mesmo tempo afeta, os efeitos serão favoráveis, ou pelo menos a sua ação maléfica será atenuada. Hoje em dia, a regência de Plutão costuma ser atribuída ao signo de Escorpião e o seu exílio ao signo de Touro. A sua exaltação e depressão ainda são objeto de estudos. As bases da interpretação. Algumas indicações referentes à interpretação já foram dadas na primeira parte deste livro. Uma breve recapitulação será útil. Cada signo representa uma parte específica da anatomia, um ou outro ou vários órgãos, centros nervosos, sentidos. Um certo número de doenças pode ser explicado pela presença de planetas ou de cúspides de casas nesse signo. Ele possui características, etc, etc. As casas correspondem aos signos na sua ordem primordial em todos os sentidos. Os planetas possuem, além dos seus significados gerais, um modo de atuação próprio. Têm significados particulares relacionados com as casas que regem ou que ocupam. Os signos dão a tonalidade geral. Os planetas, pela sua posição nos signos, descrevem as tendências. A combinação de signos, planetas e casas devolve a individualidade.
É nesse sentido que devemos proceder quanto da interpretação. Uma vez determinado o temperamento do indivíduo, de acordo com a distribuição dos planetas nas triplicidades e quadriplicidades, escolhe-se o Aileg, o Afeta ou a Nereta. Uma olhada geral sobre o conjunto do tema fará-nos ver os principais aspectos e agrupamentos planetários em relação aos signos e às casas. A seguir vem o estudo do tema em detalhes, a análise aprofundada e a síntese. O início dá-se invariavelmente pelo signo do ascendente, que informa sobre a constituição do nativo e as suas tendências em termos de doença. Devem ser levados em conta os aspectos enviados à cúspide. Precisa-se a seguir o regente do ascendente do ponto de vista, primeiro, dos efeitos que podem resultar da sua própria natureza, segundo, das características do ou dos signos que rege, terceiro, das características das casas correspondentes. Assim, por exemplo, o Sol, regente do ascendente, na casa 6, traz para o ascendente os efeitos devidos à sua própria natureza, os da casa 6 e os do signo situados em 6. Ele traz à casa 6 os efeitos devidos à sua própria natureza, os do signo de Leão e os da casa 1. Depois de examinar o ascendente e o seu regente, é preciso ainda observar o seu dispositor e os planetas que se encontram na casa 1. Os aspectos mútuos entre um planeta e o seu dispositor são da máxima importância. A interpretação prossegue com o exame das casas que indicam doenças, ou seja, casas 6, 8 e 12, dos seus regentes, dos dispositores e os seus regentes e dos planetas que aí se encontram. Terminada a análise, ter-se-á um grande número de informações e é nesse momento que deve ser feita a síntese, a parte essencial do trabalho de interpretação. Em primeiro lugar, trata-se de saber quais indicações deverão ser levadas em conta e como se deve proceder para se ter a certeza de que o diagnóstico astromédico estará correto. O ascendente, seu regente, o dispositor nesse último e os planetas presentes na casa 1 indicam os pontos fracos do organismo. Esses pontos fracos ou tendências à doença só podem interessar-nos na medida em que correspondem a alguma doença infectiva aguda ou crónica, isto é, na medida em que forem confirmados ulteriormente por algumas casas ou planetas significadores particulares de doenças. Só serão mantidas então as indicações que tiverem recebido alguma confirmação válida. O exemplo a seguir esclarece o que precede. Marte regente do ascendente propicia em geral um temperamento febril. Isso é apenas uma indicação, a expressão de alguma possibilidade. Se Marte se encontra um signo de fogo, tal possibilidade se torna uma probabilidade. Mas, para que se torne uma certeza, é preciso que Marte esteja ligado por algum aspecto desfavorável a um dos indicadores particulares de doença no tema. Ou então que, além de reger o ascendente, também seja regente de alguma casa significadora de doença, ou ainda que esteja presente nessa casa. A questão da interpretação dos aspectos é muito delicada e requer grande atenção. Há algumas regras que devem ser respeitadas a fim de se evitar os erros. Primeira, nunca confundir o planeta aspectado com o planeta aspectante. Marte, regente do ascendente, esta, por exemplo, em quadratura com Vênus, que rege a casa 6, ao examinarmos Marte, consideramos que a sua quadratura com Vênus provém deste último e atinge Marte.
Vênus é expectante, Marte é o expectado. Por outro lado, quando examinamos a casa 6, consideramos Vênus como sendo atingido por Marte. E Marte será então o planeta aspectante. Segundo, considerar a característica do aspecto, se ele é forte ou fraco, favorável ou nefasto. Quanto mais exato for o aspecto, mais forte será. A experiência ensinou-me que certos aspectos considerados por muitos autores fracos por natureza, tais como a semiquadratura ou a sesquiquadratura, são na astrologia médica muitas vezes mais perigosos do que uma oposição ou uma quadratura. Os seus efeitos mostram-se menos violentos, porém mais insidiosos, enfraquecendo gradualmente a saúde. Terceiro, considerar a natureza do planeta aspectante, se é benéfica ou maléfica. Qual o seu significado geral e particular? Em que medida influencia o planeta aspectado? Quarto, avaliar a sua força. É o planeta aspectante dignificado ou não? Direto ou não? Angular ou não? Quinto, um planeta maléfico, quando em maus aspectos, embora dignificado, poderá ter efeitos desfavoráveis, principalmente quando ele for significador particular de doença. Sexto, um planeta benéfico, quando em depressão, exílio e em maus aspectos, sempre terá efeitos desfavoráveis, embora de importância menor. Sétimo, um planeta maléfico nem sempre terá efeitos desfavoráveis. Quando dignificado e em bom aspecto, a sua ação pode favorecer a saúde. Oitavo, os efeitos de um planeta maléfico em depressão ou exílio e mal aspectado são sempre desfavoráveis. Qualquer doença ou operação está inscrita no tema natal. A época em que se manifestará será conhecida através das direções e trânsitos. A questão de saber quais as melhores direções que devem ser utilizadas para estabelecer alguma doença no tempo está fora do âmbito deste livro. Eu pessoalmente uso direções progredidas e os trânsitos com resultados satisfatórios. É evidente que esse procedimento exige muito tempo e eu aconselho o uso num primeiro tempo das direções simbólicas. Primeiro igual a 1 ano. Embora este método proporcione apenas datas aproximadas, ao menos indica mais ou menos a época da doença. Ao calcularmos as progressões para o ano determinado pelas direções simbólicas, podemos ganhar tempo e determinar a data exata. Exemplos apresentados mais adiante irão demonstrar o que eu acabo de expor. A seguir, algumas observações de ordem geral que poderão ser úteis. O Sol, Marte e Urano, assim como os regentes das casas 1 e 6, quando presentes na casa 6, tendem a diminuir a vitalidade, agindo como um poder enfraquecedor. A presença na casa 12 do regente da 6 e vice-versa é sempre uma indicação de que as doenças agudas do nativo acabam tornando-se crónicas ou forçam o indivíduo a ser tratado em hospitais. Qualquer planeta maléfico em elevação, mesmo se for bem aspectado, tem efeitos pouco favoráveis sobre a constituição e a saúde.